Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente nesta manhã de domingo. Quero trazer uma palavra para os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 12. É uma história, irmãos, que fala sobre Abraão, né? E diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Benditas serão todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra me chamou muita atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é uma palavra onde fala de uma promessa. Louvado seja Deus. Onde Abraão, ele obedeceu ao Senhor. Onde o que chamou minha atenção, meus irmãos, foi essa parte no capítulo 4, versículo 4 do capítulo 12. Diz assim: assim partiu Abraão como o Senhor tinha dito. Ou seja, Abraão ele foi obediente, né? E a palavra do Senhor fala que Abraão foi um homem abençoado por Deus. Ele foi um homem que tinha como nome dele, ele era conhecido como amigo de Deus, porque ele conversava com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E através da obediência de Abraão, meus irmãos, ele foi abençoado grandemente em riquezas, né? Em gado, né, irmãos? Em bens que Deus lhe prometeu. E a família dele também, diz a Bíblia, que foi abençoada por causa da obediência de Abraão. Abraão ele foi um homem que tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje em dia, irmãos, está difícil a gente encontrar pessoas do jeito de Abraão. Pessoas que Deus manda falar e não fala. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós encontramos pastores, pregadores e cantores que prega a palavra do Senhor, mas não vive a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a obediência, irmão, ela é o princípio, né, irmão, das nossas vitórias. Se nós for obediente ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ser abençoados por Deus. Ah, irmãos, mas eu vivo tanto tempo orando, tanto tempo pedindo a Deus e eu não tenho nada. Até agora eu não vejo nenhuma resposta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alguma coisa tem errada, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas quando você, irmãos, começar a obedecer aquilo que Deus pede para você fazer, filho, não anda por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vai por este caminho aqui, olha, vai demorar mais, mas a chegada é certa, a vitória é certa. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente procura atalhos, irmãos. Mas esse atalho, irmão, ele pode nos levar à perdição, ele pode nos levar à morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a gente passa a obedecer ao Mestre, ao Criador de tudo, do céu e da terra, louvado seja o nome do Senhor, ele começa a nos abençoar. A nossa história começa a ser diferente, começa a dar tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Obed-Edom, irmãos, era um homem que na casa dele não dava nada certo, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a presença chegou, a Bíblia fala que quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, as coisas começaram a dar certo. Nós precisamos de Deus para que as coisas venham andar na nossa vida.
venha dar tudo certo. Para que Deus ele venha abençoar a nossa família, irmão, nós temos que adorar Ele e obedecer. Agradecer a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você tem feito isso para Deus? O que é que você tem feito hoje para Jesus? Para um pouco e pensa, irmãos. Às vezes, a gente planta um pé de feijão e larga para lá, né? A gente não goa ele. Ele vai dar o fruto, ele vai dar o feijão. Você vai colher esse feijão? Com certeza não vai, meu irmão. Mas quando a gente começa a regar ele vai se alegrando, as coisas vai melhorando e vai chegar um tempo que você vai colher e você vai se alimentar daquele feijão. Assim também é na casa do Senhor Jesus. Quem sabe Deus não tem colocado um traficante, um usuário de droga na sua mão, né? Quem sabe Deus não tem colocado uma prostituta para você cuidar. Quando a gente começa a cuidar, dar exemplo, quando a gente começa a ser exemplo para aquela pessoa, estender a mão para ela vai se alegrar, né, irmãos? E assim como a gente planta um pé de feijão e colhe ele, a gente cuidando, a gente também vai receber o fruto, a gente vai colher o fruto dessa pessoa que Deus colocou na nossa mão. Amém, meus irmãos? A obediência, irmãos, ela nos ajuda a ir muito longe. Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos, nessa manhã de domingo, parem e pensem um pouco se está sendo obediente. Será que você está sendo obediente a Deus? Será que você está pregando na igreja e está andando, fazendo coisas erradas no meio da rua? Será que a gente está adorando a Deus em casa, com nossos filhos, com nossos parentes? Ou é só na igreja? Deus, irmãos, Ele trabalha com a obediência. A Bíblia fala que quando Ele escolheu Davi, Ele não olhou para a aparência. Ele não olhou se Davi era pequeno, se Davi tinha força, se ele podia. Porque quem pode é Deus. Quem tem força é Deus. Ele olhou para o coração. Amém, meus irmãos? Que vocês venham refletir um pouco nessa palavra. Que vocês venham olhar um pouco e venham amar mais o nosso próximo. Amar mais os nossos irmãos. Não é porque ele está jogado ali, irmãos, que a gente não pode estender a mão. Ao contrário, quando a gente começa a estender as mãos para ele, ele vai botar na mente e no coração que ele pode conseguir alguma coisa, que ele pode sair daquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, desse jeito, irmão, eu peço em nome de Jesus, reflete nessa palavra. Continua adorando a Deus, não desista por causa de pessoas que não querem nada com Deus dentro da igreja. Porque a Bíblia fala do joio e do trigo, né? Mas Deus, Ele quer o trigo. Aleluia. Nós temos que ser o trigo. Porque quando o ceifeiro vier colher, os joios ele vai jogar fora. Vai juntar e vai tocar fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E o trigo ele vai colher tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim vai ser Deus na nossa vida. Aqueles que não querem nada com Deus, meus irmãos, vai tudo ser queimado no fogo do inferno. E Deus vai pegar aqueles que simbolizam o trigo, louvado seja o nome do Senhor, e vai levar para um reino eterno, para morar com Ele no céu. E assim adoraremos a eles em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Me segue aí, meu irmão. Me dá uma força, estou começando agora, mas eu quero pregar a palavra para esse povo. Em nome de Jesus. Que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Deus abençoe. Amém.